Conversa de Bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sannenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Nós já comentamos aqui que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje se mantém ou não as prisões do pai do Vorcaro, o senhor Henrique Vorcaro, e do cunhado dele, o pastor Fabiano Zete. Já na primeira turma do STF, do Supremo, há um outro julgamento importante, que é o de Eduardo Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos e está sendo julgado. Na verdade, ele não apresentou, ele não nomeou advogado, né? Está sendo julgado por uma defensoria pública, né? Pois é, Sannenberg, esse era exatamente o primeiro ponto que eu ia chamar a atenção dos ouvintes. Veja, o Eduardo Bolsonaro recorreu à Defensoria Pública da União para defendê-lo, ou seja, eu, você, a Cássia, o ouvinte, estamos pagando pela defesa do ex-deputado federal. Porque ele não constituiu o advogado, ele não contratou um advogado particular para representá-lo nessa ação do Supremo Tribunal Federal. O detalhe é que a Defensoria Pública existe, Sannenberg e Cássia, para defender aqueles que não têm recursos para pagar um advogado. E o Eduardo Bolsonaro, como se sabe, mora numa mansão avaliada em 6 milhões de reais, lá no Texas, viaja o mundo, foi deputado, vende camiseta, enfim, não é alguém que esteja precisando, que esteja passando necessidade. Então, o que a gente tira disso? Já previamente, antes de entrar no mérito da ação, que o Eduardo Bolsonaro tem uma atitude de deboche em relação à justiça brasileira. É uma atitude de desprezo. É como se fosse assim, eu não estou nem aí para esse julgamento, não vou apresentar minha defesa, não vou falar, não vou mandar ninguém, vocês façam o que vocês quiserem. Já mostra um desprezo pelas instituições brasileiras. Desprezo que ele também demonstrou, e aí a gente entra no motivo do julgamento de hoje, ao ir para os Estados Unidos para mover uma campanha contra o Brasil, contra o judiciário brasileiro, para tentar interferir no julgamento, também no Supremo Tribunal Federal, que acabou condenando o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela tentativa de golpe. O Eduardo Bolsonaro, ele está sendo acusado e será julgado hoje pela prática do crime de coação no curso do processo. E o que isso significa? Significa o sujeito empregar meios ilegais, como ameaça, como uso da violência, para constranger ministros, juízes, para atrapalhar um julgamento. Foi exatamente isso que ele fez, nesse caso do julgamento do pai. E o curioso desse caso, Sannenberg e Cássia, é que nenhum investigador, nem da Polícia Federal, nem da Procuradoria, seria capaz de produzir tantas provas nesse episódio quanto o próprio Eduardo Bolsonaro produziu contra si mesmo. Quem lê a denúncia do Procurador-Geral da República vê ali que são fartos os registros audiovisuais produzidos pelo próprio Eduardo Bolsonaro da ação que ele estava empreendendo nos Estados Unidos. Ou seja, ele gravava lives, ele produzia conteúdo para as redes sociais, ele dava entrevistas, tudo isso dizendo o que ele estava fazendo para atrapalhar o julgamento no Brasil. Foi ele que articulou o tarifaço do governo americano contra empresas e empregos brasileiros, foi ele que articulou o uso da lei Magnitsky para sancionar, para punir ministros da Suprema Corte. Portanto, é um caso que juridicamente é até fácil, Sannenberg e Cássia. Ele foi denunciado no ano passado, a denúncia foi recebida por unanimidade em novembro pela primeira turma e tudo aponta para uma nova unanimidade hoje, no sentido do Eduardo Bolsonaro ser condenado pela prática do crime de coação no curso do processo. Agora, é uma condenação relativamente pequena, né? Um crime que prevê pena de 1 a 4 anos de prisão. O que significa que, na prática, o Eduardo Bolsonaro não seria preso, né? Não ficaria em regime fechado caso condenado. Até 4 anos, em geral, a justiça brasileira condena o sujeito ao regime aberto. Ou seja, ele pode trabalhar, tem que se recolher em casa de noite. Agora, o detalhe nesse caso, e por isso que essa condenação pode ser importante, é que ele fica inelegível, né? Ele fica impedido de concorrer a novas eleições, e a gente sabe que o plano do Eduardo Bolsonaro
era concorrer como suplente de senador. Ele ia entrar como suplente na chapa de um dos senadores da direita em São Paulo, para que esse senador, caso eleito, se licenciasse e ele assumisse um mandato de 8 anos sem fazer campanha. Ao que tudo indica, com o julgamento de hoje, esse plano fica comprometido. Tá certo. Bom, o julgamento é hoje à tarde, né? Isso, começa hoje à tarde. Começa hoje à tarde e nós veremos. É a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Bernardo. Até mais. Um abraço. Até quinta-feira. Boa tarde para os ouvintes. Até quinta, Bernardo.